Olá, meus amores, bom dia, bom dia. Eu sou Verusa Figueiredo. Hoje, quinta-feira, dia 16 de abril de 2020, onde começa aí mais uma rodada de pagamentos para todas as pessoas que têm o Bolsa Família. A partir de hoje, começa aí o saque a partir do NIS 1, né? E também para aqueles que estão fazendo parte do auxílio emergencial e que se inscreveram aí a partir de terça-feira, dia 7 de abril, onde começou aí a entrar em vigor este programa social do governo, né? Então, a partir de hoje, vamos aguardar aí as liberações desses valores, né? Espere Deus que tudo dará certo, em nome de Jesus. Bom, pessoal, o assunto deste vídeo é sobre o estudo de entidades, né, para levar um pouquinho para frente o voucher, o auxílio emergencial de R$600. O que está aprovado hoje é em apenas 3 meses. Mas segundo as entidades, após a pandemia, o caos continuará, a falta de trabalho, a falta de emprego, muitas coisas que serão ainda mantidas, né, na situação econômica, que se não tiver um recurso, uma ajuda do governo, famílias terão muitas dificuldades ainda. Olha só, entidade defende que o voucher, o auxílio emergencial de R$600, seja estendido por mais 3 meses. No caso, já tem 3, seja estendido por mais 3, totalizando 6 meses. Segundo a Rede Brasileira de Renda Básica, com a economia em recessão, é preciso pressionar o Congresso. Pressionar como? Que eles façam projeto estendendo aí mais tempo, né? Estendendo mais 3 meses pós a pandemia, né? Pois a nossa situação econômica, principalmente para os mais pobres, os mais vulneráveis, continuará difícil, né? A renda emergencial que o governo está começando a oferecer aos trabalhadores informais e mulheres chefes de família durante 3 meses, deveria ser estendida para, no mínimo, 6 meses. Esta tese é defendida pela Rede Brasileira de Renda Básica, que acredita que no período pós-pandemia, quando a economia brasileira viverá a maior recessão de sua história, também será o período difícil, especialmente para os trabalhadores mais vulneráveis. 3 meses é muito pouco. Depois deste período, certamente, ainda haverá medidas restritivas. Estamos nos mobilizando junto à sociedade civil para pressionar ao Congresso a fazer um projeto que aumente aí o tempo mínimo, né, de 6 meses, para que o governo cubra aí as necessidades da população mais vulnerável, né, com o auxílio emergencial por 6 meses. Haverá uma retração drástica da economia. Por isso, é necessário que que essa ajuda seja estendida para além da pandemia, disse Tatiana Roque, vice-presidente da Rede Brasileira da Renda Básica, durante a live promovida pela Oxfam Brasil, uma ONG de origem britânica que busca soluções para problemas de desigualdade de renda. Olha, pessoal, a Rede Brasileira de Renda Básica é entidade que se dedica à promoção e pesquisa de transferência de renda. Reúne ativistas,
apoiadores de uma renda básica universal. Pelo menos 160 organizações apoiaram a campanha para a criação de uma renda básica emergencial, como forma de mitigar os efeitos da pandemia na vida das pessoas mais pobres. Roque afirma que a pandemia está mostrando, não só no Brasil, mas também em outros países, que serão necessárias mudanças estruturais, já que muitas pessoas serão empurradas para a pobreza. Um relatório da ONFAX Internacional mostrou que as consequências econômicas da pandemia do 19 Sem Fronteira podem levar 500 milhão de pessoas à pobreza, ao menos que sejam tomadas medidas urgentes para ajudar os países em desenvolvimento. A agência está pedindo aos líderes mundiais que elabore um pacote de resgate econômico para todos, para ajudar os países e as comunidades mais pobres. O socorro emergencial mostrou que a renda básica universal é factível. Depois da pandemia, o mundo não vai voltar ao que era antes. Isso é fato, não é? Então, serão necessárias transformações profundas, como garantia de renda aos mais vulneráveis. O importante é se mobilizarmos para que isso seja possível, disse aí Roque, né? Então, também concordo com essas entidades em questão aí de aumentar, né, mais 3 meses para ajudar após pandemia, ajudar aí a milhares de pessoas com situação vulnerável, pois irá ficar mais difícil ainda, né, na questão econômica aí do nosso país. Então, o que você acha? Você concorda, né, com essa posição aí dessas ONGs, né, dessas entidades, né, que defendem aí a renda para os mais necessitados, uma fonte de renda mais abrangente aí aos mais necessitados, né? Vamos pressionar o Congresso para que eles façam aí um alongamento de tempo, para que não só por 3 meses, mas que olhem, depois que passar essa pandemia, mais 3 meses, pois a situação ficará muito difícil, pois aqueles que já eram pobres se tornará mais pobre ainda. E imagina quem já era pobre, né? Com situação muito triste mesmo. Imagine, vamos pensar um pouquinho sobre as situações do nosso próximo, que já estava passando um momento difícil, e quando passar essa pandemia, o que vai restar na economia dessas pessoas, né? Então, vamos aí ficar de olho, vamos buscar aí, né, pressionar realmente o Congresso, os deputados, os senadores, para que eles façam um projeto aumentando o tempo aí, né, de cobrimento da exigência um auxílio emergencial por mais 3 meses, né? Então, deixa aí a sua opinião, o que você acha sobre esse assunto? Você concorda ou não concorda? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e até o próximo vídeo.